Olá a todos, então pessoal, vamos à quarta e última parte sobre como iniciar a história no primeiro dia de aula, ou então no primeiro dia do ano letivo, tá? Então, para quem não assistiu as três primeiras partes, elas estão disponibilizadas logo aqui abaixo, aqui no espaço, estão disponibilizadas as três primeiras partes do vídeo, cada um tem um link ali, então vocês acessem o link, e também para saber mais, não só a parte da videoaula, mas também a parte escrita, que o professor pode se aprofundar, então ele pode também, eu disponibilizei aqui logo abaixo do vídeo o link, que é o blog Espaço Docente Aprendiz, tá certo? Então tá ali como blog espadoca.com, então vocês podem acessar para vocês se aprofundarem mais, se quiserem saber mais sobre como as dicas e sugestões, e a partir das dicas ou sugestões que são dados, através aqui da videoaula também, e o professor ele pode criar outras sugestões, dicas para melhorar a sua aula, né, que possa fazer de uma forma que fique melhor para ele, porque cada professor tem seu estilo de como transmitir seus conteúdos, tá certo? Então, é recomendável o professor introduzir a aula por meio de bate-papo informal, como eu tinha falado assim nas três primeiras partes do vídeo, né, com as perguntas na parte história, né, referente à história, como saber história, o que a história tem a ver com o meu dia a dia, por que eu tenho que aprender história. Então isso aí foram já respondidas, né, na primeira parte, nas três primeiras partes, né, já foram debatidas nas três primeiras partes, tá certo? E agora vamos à sugestão sobre a divisão da história, conforme informado aqui no quadro, que vocês podem ver, aqui ó, aqui no quadro, que tem aqui a história, que é a disciplina, tá certo? E aqui você encontra. Então eu coloquei aqui, né? Vamos dizer assim, né? Claro, a nível de Brasil, e que isso aí pode ser uma sugestão que pode ser dada a nível em todo o território nacional, e que você pode, isso aqui é uma sugestão que você pode ter, que a história, que a disciplina é dividida na história geral, né? Então o professor ele pode, se quiser, apresentar no primeiro dia de aula, colocar essa divisão daqui, porque tem um objetivo que é muito importante, que vocês vão saber logo depois. Então, só para vocês verem aqui, ó, é dividido em história geral, e aqui você tem, ó, história do Brasil. É dividido em história geral e história do Brasil. E na história geral, ela se subdivide na pré-história, que já foi falada, né, nas três primeiras partes do vídeo, e que você vê aqui na pré-história, que é o Paleolítico, Neolítico, Idade do Bronze e Idade do Ferro. E aqui você vê que é dividido na história propriamente dita. Então, só para recordar, mais uma vez, sempre fazendo a revisão para fixar, que é o seguinte, né, que quando é apresentado aqui que a história geral é dividida na pré-história, então a gente fica perguntando, a pré-história, ela tivemos fatos na pré-história que aconteceu antes da escrita, e a pré-história é incluída na história geral, porque você conta a história da pré-história. E você vê que quando chega aqui na Idade do Ferro, no final da Idade do Ferro, é onde a pré-história se despede e começa o quê? É onde se inicia a escrita. Então, quando se inicia a escrita, dá-se início aqui, ó, a história propriamente dita. Aí começa com a história antiga. Então, posso dizer que a partir da história antiga é onde a parte escrita, a escrita vai começar a ter seu caminho, né? A sua vez vai já assumir o seu reinado, tá certo? Então tá aqui, ó, na história. Então a gente já viu também nas três primeiras partes do vídeo, que é dividida em antiga, média, moderna e contemporânea, tá certo? Então qual é o objetivo? Ou seja, então com base nessa apresentação aqui, o que acontece, né? O aluno ele consegue situar um determinado fato que é pertencente à idade ou período. Então essa sugestão ela pode ser dada tanto no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, tá certo? E aqui você vê a história geral, e aqui você tem a história do Brasil, ó. E nós vamos falar aqui nessa quarta e última parte do vídeo, tá certo? Ó, história do Brasil, ó, que é dividido em pré-colonial, colonial, imperial e republicano, tá certo? Então você vê por que você tem essa divisão. Então quando essa divisão é importante, porque quando o professor já passa para o aluno essa ideia de que esse termo história geral,
A história geral quando você fala assim, vamos estudar a história geral. Então o aluno já se situa que vai estudar a história, não apenas a história do Brasil, você vai estudar a história ocorrentes assim, em outros países, né, como a França, a Rússia, na Inglaterra, tá certo? Então você, na Alemanha, e também estudar toda né, os países que fazem parte da Europa, principalmente os que participaram da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e depois tivemos a Revolução Industrial ocorrente na Inglaterra, tivemos a Revolução Francesa. Então você não estuda somente história aqui do Brasil. É natural que a criança, quando ela vai estudar história, ela associa que vai estudar apenas a história do Brasil, mas não, mas depois quando chega no ensino fundamental e também no ensino médio, ela vai estudar também história geral, que é a história, né, que é ocorrente em outros países. É por isso que quando você fala história geral, dá-se a entender que história geral não vai estudar apenas a história ocorrente aqui no Brasil, tá certo? Então é isso que tem que passar essa ideia. Então, passando essa divisão daqui, o aluno já vai se situar melhor. Um professor ele aborda um assunto, um assunto, então e o aluno, tanto o aluno quanto o professor, eles trabalhando sempre com essa divisão daqui, então ele vai saber quando o professor falar sobre o assunto, vou iniciar a Revolução Francesa. Então já sabe que a Revolução Francesa ocorre aqui, ocorreu aqui na Idade Contemporânea, tá certo? Na Idade Contemporânea. Então vamos lá, gente. Imagina então um professor de história entrando pela primeira vez, né, numa escola particular, pública ou universidade, né? Então o professor ele começa a falar da Revolução Francesa. Tá certo? Então vamos lá. E tem aluno, principalmente aluno de ensino fundamental, né? Ele acha que a Revolução Francesa ocorre antes do descobrimento do Brasil ou antes da Grécia Antiga. Não é só no ensino fundamental, claro. Isso acontece também até no ensino médio, que ele estuda, né? Passa por todos esses estudos, então ele começa a ter aquele esquecimento, então ele acha que a Revolução Francesa ocorreu antes do descobrimento do Brasil. Para você ver que aqui, quando você tem a história do Brasil, então a gente pode dizer assim, mas a história geral é diferente da história do Brasil? Não, não tem nada de diferente. A história do Brasil, ela é incluída aqui na história geral. Então, para você ter uma ideia, que a história do Brasil, ela começa a partir da onde? Aqui, da Idade Moderna, tá certo? Começa na Idade Moderna, como eu havia falado, que ocorreu aquelas grandes navegações, tá certo? Então, mesmo discriminando o ano e século do acontecimento, então o aluno ele faz essa confusão. Então, toda vez que um professor abordar um assunto, a dica é usar essa divisão como suporte, tá? Ele usar como suporte. Então, e desse jeito o aluno já fica com essa divisão anotada lá no caderno, né? E ele saberá se situar. Então, toda vez que um professor fala sobre, por exemplo, outro assunto assim, por exemplo, vamos falar sobre a abdicação de Dom Pedro I. Vamos ver. E ocorreu em 7 de abril de 1831. Já se sabe que é referente à história do Brasil, tá certo? Então, para mostrar vamos ver, em que período remoto tivemos a crise financeira, então a gente acha que a crise financeira está ocorrendo agora. Mas você vê, porque não é engraçado quando você tem diante de todas as crises financeiras que está acontecendo hoje, e que tivemos outras crises financeiras ocorrentes em outras épocas, após a abdicação de Dom Pedro I, então a gente fica pensando, se essa crise financeira está acontecendo agora, então a maioria acha que é uma coisa nova, é uma novidade, mas não, pessoal. Crises financeiras, isso aí é um fato que já aconteceu até na época, você vê, do Dom Pedro I. Então, aí a gente fica perguntando, então, em que período ocorreu a crise financeira? A crise financeira, não só agora que está acontecendo atualmente, mas a crise financeira ocorreu aonde? Aqui, você pode ver aqui, na divisão daqui, da história do Brasil, ocorreu aqui, na época imperial, que foi justamente na época da abdicação de Dom Pedro I, tá certo? Então aqui, no período imperial, tá certo? Então, outro exemplo, você tem a França, ela era governada, né, pelo imperador Napoleão, que conquistou quase toda a Europa, né, menos a Inglaterra, né? Então, por isso Napoleão decretou o bloqueio continental em 1806.
né, que levou os demais países europeus a fechar seus portos, né, a fechar os seus portos, né, já que seria difícil vencer a poderosa marinha inglesa, tá certo? Então, vamos ver aqui. Então você vê que o príncipe de Portugal, Dom João, não atendeu às exigências de Napoleão e sofreu ameaças por Napoleão, e assim a família real portuguesa decidiu abandonar o país e se estabelecer em uma colônia americana. Então, onde ocorreu, em que período ocorreu isso? Ocorreu no Brasil colonial. Isso também é importante, né? Por que você estuda a Revolução Francesa? Então você pode ver que isso aqui ajuda você a entender de como se originou a burguesia. Então, quando já se fala em burguesia, você pode fazer uma interdisciplinaridade da história com a sociologia, tá certo? Porque assim, aí a gente fica perguntando, mas o que é a burguesia, né? Então a burguesia é uma classe social de regime capitalista, né? Onde seus membros são os proprietários de capital, ou seja, comerciantes, industriais, proprietários de terras, de imóveis, os possuidores de riquezas e dos meios de produção. O oposto você vê que a burguesia, ele é o oposto do proletariado, né, que é uma classe operária, né, cuja único bem é a força do trabalho. Então você vê que, então, quando a gente associa a burguesia com a Revolução Francesa, então você vê que já sabe o que ocorreu aqui, ó, na Idade Contemporânea, aqui, ó, tá vendo? Na Idade Contemporânea. Então aconteceu logo após a descoberta do Brasil, tá certo? Então, o que acontece? Então, falado sobre isso, né, sobre essa divisão daqui da história geral, como é que é importante você ter sempre assim, aqui anotado, então o aluno já tem anotado o seu caderno, essa divisão daqui. Então, toda vez que um professor ele já vai falar de um assunto, abordar um assunto, seria legal, interessante ele situar onde é que está esse assunto. Então, aí o aluno não se perde. Tá? O aluno ele não se perde, ele já sabe em que a época que vai ocorrer aquele determinado fato, acontecimento, tá certo? Então, tá lá. Agora nós vamos falar sobre a história do Brasil, tá certo? Aí vem a história do Brasil, aí vem aquela mesma coisa, né? Por que saber história do Brasil, né? Então, vamos ver. O que acontece? Por que saber a história do Brasil? Então, se eu estou estudando o que acontece no Brasil, aí a gente fica perguntando, se eu estou estudando o que acontece no Brasil, por que eu tenho que estudar assim, o que ocorre em outros países, né? Por exemplo, a gente pensa assim, quando a gente estuda os atentados terroristas, né, que ocorreu, principalmente esse atentado terrorista que foi em 2001, que é o ataque às Torres Gêmeas, World Trade Center, não apenas o ataque às Torres Gêmeas, mas também o ataque ao Pentágono, então esses acontecimentos, claro, ocorreu já na Idade Contemporânea, que é da Idade Contemporânea até a época atual, né? Então a gente fica perguntando, o que os atentados terroristas têm a ver comigo, se eu sou brasileiro, o que vai me afetar? Então, da mesma forma que quando teve as guerras, as grandes guerras, principalmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e dentro da Segunda Guerra Mundial tivemos a Guerra do Vietnã, a Guerra Fria, então você vê que tudo que guerra que acontece em outro país, isso ocorre num país, né, numa região, afeta as demais regiões, não apenas as próximas, mas como também nos outros continentes, tá certo? Por exemplo, é a mesma coisa que se um presidente, né, no outro país ele é eleito, o que pode acontecer? Pode ou não afetar a economia no meu país. Então, por exemplo, se acontece um presidente que é eleito em outro país, então o que acontece? A economia muda, ocorre uma alteração na economia e pode afetar ou não o país em que eu moro. Entendeu? Porque tudo tem uma conexão, tudo, apesar de haver, por isso que eu falo sempre que falei nas primeiras partes do vídeo, né? Mesmo os fatos acontecimentos, cada fato aconteceu em certa idade aqui, ó, idade média, moderna e contemporânea. Embora tenha acontecido, né, em sociedades diferentes, mas cada fato é ligado ao outro. Tudo é com uma conexão que existe, tudo está interrelacionado. Então eu posso dizer então o seguinte, que um fato que aconteceu aqui na Idade Antiga,
Então isso foi passando para a Idade Média, moderna, chegou na contemporânea. Se alguma coisa aconteceu na Idade Antiga, então isso afetou lá na Idade Contemporânea. E se tivesse sido diferente? E se tivesse acontecido esse fato que eu me refiro, um fato X, e que mas que poderia ter tido uma outra um outro resultado. Então ia ser diferente também aqui na Idade Contemporânea, tá certo? Então os estudantes de outros países, né, também, e para vocês terem uma ideia, então os estudantes de outros países, eles estudam a história do Brasil, né? E por que a gente não pode também estudar a história também dos países, de outros países? Então, se o estudante de outros países estuda a história do Brasil, então a gente também estuda a história, né, dos países deles, tá certo? Então, vamos ver aqui. Então, sobre a história do Brasil, tá lá. Então, o que acontece? Vamos à divisão. Então, você tem aqui a divisão, né, da história do Brasil, que é pré-colonial, colonial, imperial e republicano, tá certo? Então, quando o professor já começa a falar de história do Brasil, né, como introdução apenas, tá? No primeiro dia de aula, ele pode falar, por que saber a história do Brasil, né? Então, pessoal, quando o professor já pergunta isso, por que saber a história do Brasil? Então, qual é uma resposta que ele pode dar, né? É para conhecer a posição do Brasil de hoje, e é fundamental estudar, né, os principais acontecimentos desde a chegada, né, dos portugueses e que tudo que ocorreu desde a chegada dos portugueses e conseguimos chegar até aqui, tá certo? Então, e você pode fazer uma outra pergunta, então quando se iniciou, né? Quando é que se iniciou? Então eu coloquei assim, que se iniciou há mais de 500 anos, desde a chegada dos primeiros portugueses até os dias atuais, né? Aí como se divide? Eu já havia falado, tá aqui, ó. Eu já falei aqui, né, de como se divide, né? E o professor pode fazer uma outra pergunta que é assim, quais são os personagens, quem são os personagens, né? Aqueles que com suas ações e decisões buscaram modificar em menor ou maior grau a realidade em que viviam, e muitos deles até transformaram os rumos de uma época, tá certo? Então vamos falar do Brasil pré-colonial. Então tá aqui, ó, a história do Brasil, né? Já sabe que a história do Brasil, ele né, vamos dizer, que eu te falei, ele é subdividido aqui, né, tá aqui na história, e a história do Brasil, ele é incluído na história geral, aqui, ó. E qual o período, então, que aconteceu a história do Brasil, que é a era dos descobrimentos, né? Então aconteceu aqui, ó, na Idade Moderna, tá certo? Então, como é que a gente pode, então, como é que o professor pode iniciar, se ele for, por exemplo, iniciar história do Brasil, vamos supor que ele esteja numa série, numa determinada série, e que nessa série, lá no currículo, lá no planejamento, já começa com a história do Brasil. Tá? Mesmo ele iniciando logo a história do Brasil, porque de repente ele já pega uma turma que já aprendeu, que teve aula de história geral em turmas anteriores. Então, se ele pega uma turma que já inicia a história do Brasil, o que o professor pode fazer? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai botar tudo isso aqui no quadro. Ó. A sugestão é o professor de história colocar toda essa divisão aqui no quadro. Bota também história geral, e que é dividido, né, na pré-história. Né, ele pode fazer um pequeno comentário rápido. E na história propriamente dita. Porque a gente vai ver que na história do Brasil tivemos também uma pré-história. Tá certo? Então tá aqui, ó, história e dividido na história do Brasil. Aí o professor pode, como eu havia falado, pode já dizer que na história do Brasil ocorreu aqui, ó, na história, na Idade Moderna, tá certo? Então, vamos começar então a falar do período, tá aqui, ó, aqui, ó, do período pré-colonial, tá? Aqui do período pré-colonial. Então ele fala assim, que segundo a teoria mais aceita, grupos humanos da Ásia já habitavam o continente americano há milhares de anos, tá certo? Então, aí pode começar já fazer uma introdução no primeiro dia de aula, ele falando assim, que Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral da atual Bahia em 22 de abril de 1500 e encontrou indígenas que viviam espalhados até o litoral e as florestas do interior, né? Então os portugueses então exploraram a primeira riqueza das novas terras, que é o pau-brasil, tá certo? Então é o pau-brasil. E
Então, dentro do Brasil pré-colonial, ele abrange o quê? Aí você pode fazer uma subdivisão. Então, no Brasil pré-colonial, ele abrange a pré-história do Brasil, para você ver, Brasil Tupi em busca da terra, descobrimento do Brasil e a exploração do pau-brasil. Então, pessoal, então você vê, vamos tentar entender, então, quando o professor ele passa assim para o aluno que no Brasil pré-colonial tivemos uma pré-história do Brasil. Então, se ele fala pré-história do Brasil, obviamente aconteceu, então o Brasil não era descoberto ainda, então não existia a escrita, tá? Então, o que acontece? Então, quando começou o descobrimento do Brasil, pronto, já começou, já virou história do Brasil, tá certo? E na pré-história do Brasil, ele fala que a teoria mais aceita refere-se a grupos de caçadores que teriam saído da Sibéria Oriental, na Ásia, atravessando o Estreito de Bering durante a última glaciação e alcançado a América do Norte. Então, para você ver que naquela época glacial, né, na era glacial, quando teve também a glaciação, houve também essa migração, né, desses caçadores que saíram lá na Ásia, né? Então, o que aconteceu? Então, eles conseguiram alcançar a América do Norte, né? Então, dali, esses grupos e seus descendentes, né, teriam se espalhado por todo o continente, inclusive o Brasil, tá certo? Então, você vê que o Brasil pré-histórico, ele pode ser dividido em 3 áreas distintas. Então, o professor, ele, no primeiro dia de aula, quando ele vai iniciar a história do Brasil, ele pode falar sobre isso. Quais são essas 3 áreas distintas, né, que foram divididas pelo Brasil pré-histórico, né? Então está aqui dizendo, ó, o interior, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, e sítio arqueológico da Lagoa Santa, em Minas Gerais. A Amazônia, né? Que temos aqui, aí tá lá os nomes, Marajoara, Maracá e a Santarém, que são essas 3 cidades, né? Primeiras, essas áreas distintas, né? Na Amazônia, né, na época pré-histórica. E temos o litoral, e fala aqui sobre os sambaquis, né, que são aglomerados de conchas com até 30 metros de altura, locais de moradia, alimentação, lazer e sepultamento. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que esses indícios, né, essas fontes não escritas, elas foram muito importantes, já que não existia ainda a escrita, então, óbvio, não tinha documentos. Então, essas fontes não escritas assim, esses objetos, eles foram indicadores importantes de que existiam nativos na época pré-histórica, antes do Brasil ser descoberto, tá certo? Então, você vê que durante a pré-história do continente americano, o território brasileiro, antes da chegada dos europeus, né, e o que acontece? Era habitado por brasileiros pré-históricos que controlavam fogo, fabricavam ferramentas, machados e facas de pedra lascada, praticavam caça, pesca e coleta. Então, quando a gente já fala de pedra lascada, o que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar que, então, quando a gente fala da pedra lascada, então você vê, ó, você já pode aqui, ó, já vir aqui para cá, ó, na era pré-histórica, porque você vê, o Brasil está aqui na história do Brasil, ele também teve a sua época pré-histórica. Então, quando a gente já fala da pedra lascada, então tá aqui, ó, foi na época do Paleolítico, pode ter sido no Paleolítico superior, tá certo? No Paleolítico superior, tá? Antes de chegar aqui na idade da pedra política, que é o Neolítico, tá certo? Então, e praticavam caça, pesca e coleta, né? Então, as mulheres eram responsáveis pela coleta de plantas e raízes comestíveis, né? Os da caverna praticavam arte rupestre. Então, pessoal, você vê, tivemos aí, eu já falei aí da história que pode fazer interdisciplinaridade, tanto com a sociologia, a sociologia que foi falado o assunto burguesia, né? Então, porque a burguesia ele é muito debatido, é um assunto muito debatido na aula de sociologia, e que também pode, claro, ser debatido na aula de história, já que a burguesia ele se originou durante a Revolução Francesa. E temos na parte de geografia, a geografia, quando eu falo que o Brasil pré-histórico é subdividido em 3 áreas distintas. Então você vê, quando falou do interior, o Parque Nacional da Serra da Capivara, em termos de localização, então você vê que temos aí uma pequena interdisciplinaridade da história com a geografia, tá certo? E foi falado assim na época de glaciação, na era glacial. Você vê que um assunto era glacial, ele é muito falado nas aulas de biologia, porque a era glacial ele é pertencente ao assunto que é sobre evolução humana. Então, porque toda a evolução humana que ocorreu, as migrações que ocorreram, né, que saíram, né, os nossos ancestrais,
da espécie humana e estavam na África, depois passaram pela Ásia, então eles foram obrigados a sofrerem migrações, chegando assim na Europa, até chegar à América, aqui o continente americano, tá certo? Então, e na parte de que os homens da caverna praticavam a arte rupestre, temos uma interdisciplinaridade com arte, tá? Na disciplina de arte, né, que fala sobre as artes rupestres, produziam gravuras e outros na refinaria, na refinada cerâmica, quando fazia aqueles vasos, tudo, né? Você vê, tudo aí já é a parte de história, interdisciplinaridade com artes, tá certo? Então você vê, em Lagoa Santa, Minas Gerais, foi descoberto o crânio de Luzia, né? Uma mulher com cerca de 20 anos, datado em 11.500 anos, né? E talvez seja o mais antigo humano encontrado até agora no continente americano. Então, quando você já fala descoberto o crânio de Luzia, existe uma parte da biologia que é chamada de paleontologia, né? A paleontologia é uma divisão da biologia que estuda os fósseis, estuda esses achados fósseis, né? De ossadas. Então, você vê que temos uma interdisciplinaridade da história com a biologia. Olha só como é que você pode fazer essa interdisciplinaridade, que ele é muito importante, né, e ajuda a aprofundar mais o conhecimento, para mostrar que uma disciplina ela não é estudada sozinha, né, ela ela é estudada em associação com as demais disciplinas, é como se fosse uma parceria, tá certo? Então, e você vê, então dentro do Brasil pré-colonial, que está aqui, ó, então tá aqui, ó, o Brasil pré-colonial aqui, então você vê que temos, né, o Brasil Tupi, né? O que é o Brasil Tupi dentro do período pré-colonial, né? Cerca de 5 milhões de nativos viviam em território brasileiro antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Então, os povos da língua tupi promoveram o primeiro contato com os europeus na faixa litorânea, né? Isso é mostrado assim até em quadros que vocês veem, e vocês vão no museu, existem, né? Nos museus aqui no Brasil, quadros que mostram ali a chegada de Cabral ao Brasil e que os índios receberam toda a tropa portuguesa, né, ali mesmo na praia, na região, no litoral. Então mostra os quadros e tudo. Então só pelo quadro mostra que realmente aconteceu assim, que deve ter sido assim realmente que aconteceu, tá certo? A característica da organização social dos índios era o comportamento nômade ou semi-sedentário, né, aquele comportamento nômade que os índios eles estavam no local, eles se deslocavam para outros locais, eles não paravam, eles estavam sempre migrando, saindo de uma região indo para outra. Então eles tinham uma vida semi-sedentária, eles não ficavam só parados ali naquela região, eles estavam sempre exercendo atividade nômade porque eram caçadores em potencial, tá certo? Então os tupis deslocavam-se continuamente de leste para oeste porque buscavam um lugar de abundância e imortalidade, divulgado por seus profetas como a terra sem mal. Então eles chamam de terra sem mal. Então eles estavam se referindo a que eles tinham, os nativos, essa parte de relacionada à coisa mística, né, de espiritismo, tá certo? Então os principais líderes, né, das comunidades eram o chefe guerreiro responsável pela organização militar da aldeia e o pajé, o curandeiro e líder espiritual. Então você vê, eles tinham também essa essência espiritual, né? Então eles acreditavam, né, em coisas assim relacionadas assim, vamos dizer, entre aspas, sobrenatural, tá certo? Então você vê que com a chegada dos portugueses, a partir do século XVI, os indígenas foram escravizados e alguns deles sofreram de doenças como a gripe e a varíola. Olha só, uma interdisciplinaridade com a biologia, tá certo? Então quando você já teve a chegada dos portugueses, pronto, saímos do Brasil pré-colonial e agora vamos para o Brasil colonial, tá certo? Então até hoje várias comunidades indígenas, né, lutam pelo direito de preservar a sua vida e sua cultura. Então até hoje existe essa luta, né, a reivindicação dos índios, que uma vez ou outra a gente vê pelos protestos que são feitos, tá certo? Então pessoal, dentro já do Brasil pré-colonial, então já temos o descobrimento do Brasil, tá certo? Então tá lá, e qual a data que ocorreu? Então se você faz uma pergunta para o aluno, para ver se ele se recorda, né, em que dia e ano ocorreu a chegada da Esquadra de Cabral, que foi em 22 de abril de 1500, tá certo? Então tá aí, você vê agora, quando isso acontece, né,
dentro ainda do Brasil, né, pré-colonial, então nós temos a exploração do pau-brasil, tá certo? Então, só para fazer uma correção, então quando eu falei sobre a descobrimento do Brasil, que já estava indo para o período colonial, não, o descobrimento do Brasil ainda ocorreu no período pré-colonial, tá? Então desculpa porque eu falei colonial, então é do Brasil pré-colonial, tá certo? Então tá lá. Então, e esse fato, o grande fato ocorreu marcante no período pré-colonial ainda, é a exploração do pau-brasil, tá certo? Então você vê, então o professor ele pode comentar isso no primeiro dia de aula sobre a exploração do pau-brasil, né? Então, que a exploração do pau-brasil durou até o século XVII, foram derrubadas, né? De forma assim, eles estimaram mais ou menos, né, cerca de 2 milhões de árvores de pau-brasil entre 1530 e 1630. Então, essas derrubadas que toda acontece, né, que foi derrubado o pau-brasil, então eles já sabiam do poder econômico que tem o pau-brasil, tá certo? Então, Cabral enviou uma de suas embarcações para dar a notícia do descobrimento do Brasil, tá, ao rei Dom Manuel e tudo. Então, o que acontece? Então, quando houve essa descoberta do Brasil, ele teve que se comunicar ao rei. Então, o que o Cabral fez? Ele levou produtos de terra, que é pedaços de pau-brasil, né, do qual podia extrair um valioso corante vermelho usado nas manufaturas de tecidos, né, de manufaturas de tecidos europeias. Olha só como é que pode. Você vê, não só esse corante vermelho, que também foi usado para fabricar a tinta nas canetas também, tá certo? Então, você vê como é que essa importância, né, que teve o pau-brasil, que ele fala que a exploração do pau-brasil foi o primeiro monopólio metropolitano em terras coloniais. Pronto. Quando já começou essa exploração do pau-brasil, propriamente dito, então agora sim que você sai, né, do período pré-colonial para o período colonial. Então, a partir do século XVII, os escravos negros foram substituindo os indígenas na tarefa de extração do pau-brasil. Então você vê, pessoal, quando ocorre todas assim, essas derrubadas de árvores, né, fazendo toda essa derrubada ilegal, a gente fica pensando. Então, quando você vê uma cena, uma cena assim, você liga a televisão e você vê a cena de comércio ilegal, né? Essa derrubada ilegal de árvores, né? Eles ultrapassam da cota de derrubada das árvores, aí fica se pensando, poxa, essa cena está acontecendo agora. Aí faz a pergunta, isso já aconteceu antes? Claro, lógico que isso já aconteceu. Então, essa derrubada, você vê esses comércios ilegais que existem, né, que agridem a natureza, isso aí aconteceu muito antes, né? Você vê, aconteceu num período pré-colonial na história do Brasil, e que passa do pré-colonial para o colonial, tá certo? Então, quando você já vai saindo do Brasil pré-colonial, né, tá lá, do Brasil pré-colonial para o colonial, você vê, o que aconteceu no Brasil colonial? Você vê que no Brasil colonial já teve inúmeros acontecimentos, e que você sempre vai, o professor, né, baseado no que cai em provas, né, de vestibular, principalmente o Enem, e que cai até em vestibulares, né, internos, né, de faculdades, de várias faculdades. Então, até mesmo quando o professor vai fazer um concurso, né, que vai atuar na área docente, tá certo? Então, o que acontece? Ele vai estudar os principais acontecimentos ocorrentes no Brasil colonial, que é a primeira expedição colonizadora portuguesa, a divisão das terras e capitanias hereditárias, né, e tanto que no Brasil colonial, Salvador foi a primeira capital do Brasil, olha só para você ver, né? E aí tivemos a presença francesa, o engenho de açúcar, a escravidão africana, as missões jesuíticas, né? Que foram realizadas a primeira missa no Brasil, tá certo? A união das coroas ibéricas, enfim. Então, e temos também um grande acontecimento, que é o Quilombo dos Palmares, tá certo? Então, a descoberta do ouro. Então, todos esses acontecimentos no Brasil colonial. E qual o último acontecimento que teve no Brasil colonial, que passou do colonial para o imperial, que é a independência do Brasil, tá certo? O Brasil imperial, o período colonial dá lugar ao imperial, que durou de 1822 até 1889, né? Um período monárquico e turbulento. Então no Brasil imperial, o que aconteceu? Foi o maior conflito bélico, né, desse período, foi a da Guerra do Paraguai. Tá? Então, no plano econômico, iniciou-se
ciclo do café, que gerou riqueza suficiente para a formação de uma grande elite agrária, tá certo? Então você vê, esse foi um acontecimento, né, marcante do período imperial. E no período imperial, o que aconteceu? Foi o que eu tinha falado lá no início aqui da videoaula, é sobre que a abdicação de Dom Pedro I, tá certo? E você vê nessa abdicação do Dom Pedro I, que também teve essa crise financeira muito braba, né? Então, que nessa época Dom Pedro I colecionou inúmeros inimigos políticos devido ao forte caráter centralizador de seu governo, tá certo? Então você vê que então nesse período também ocorreu o resultado de tantos gastos. Apareceu em outubro de 1629, que foi decretada a falência do Banco do Brasil já naquela época, né? Hoje, claro, hoje nós temos aí o Banco do Brasil, mas naquela época houve uma falência do Banco do Brasil, tá certo? Então, e nessa época do período, né, imperial, tivemos também como eu falei, né, uma crise financeira. Então o Dom Pedro I não foi capaz de resolver essa crise financeira, tá? Pela contração de empréstimos e emissão de moedas para pagar a indenização a Portugal pela independência do Brasil. Olha para você ver, né? Então você vê, quando você sai do período imperial, vamos para o período já republicano, do republicano até os dias atuais, tá certo? O republicano é de 1689 até atual, desde a posse de Deodoro da Fonseca até 2005, para você ver, né? O país teve cerca de 3 dezenas de presidentes, 7 constituições, sendo 3 delas outorgadas, ou seja, impostas pelos governantes, tá? Então você vê que nas primeiras décadas republicanas o poder esteve em mãos das oligarquias, né? Cerca de 20 anos o Brasil viveu, né, sob ditadura militar entre o golpe de 1964 e a reabertura política. Aí, com o regime democrático, o Brasil lança-se ao século XXI de olho na globalização. Tá aí. Então você vê que né, quando começou já todo esse regime democrático, né, que foi lançado no século XXI, pronto, então ficou de olho na globalização. Então, esse Brasil republicano, né, esse período começa desde aquela época, de 1689 até os dias atuais, tá certo? Então é isso que eu quero mostrar para vocês sobre a história do Brasil, que é muito importante você fazer essa divisão aqui, como eu mostrei, tá certo? Então, essas foram as sugestões e que chegamos, né, até a 4ª parte, e que eu espero que seja proveitoso para o professor de História, que consiga fazer, né, seguir essa sugestão, e ele pode, a partir disso, fazer aprimorar mais as suas dicas e sugestões, tá certo? Então, obrigado, pessoal, até lá, um abraço.